Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Paulo Costa, o Paulo Borrachinha. Ele luta agora na UFC 318, nesse sábado, e agora há pouco terminou a coletiva de imprensa, que ele também disse alguma coisa relacionada a esse assunto todo que eu vou trazer nesse vídeo. Esse vídeo era para ser sobre a coletiva, porém a coletiva não teve tanta graça, não tem nem muito o que falar dela, então eu nem acho que rende um vídeo, por isso que esse vídeo não está sendo da coletiva, tá? Então vamos aqui falar sobre o Borrachinha. Ele disse no Media Day, tá? Dessa edição agora, dessa semana, ele falou isso aqui sobre o Chimaev. Eu quero muito lutar com ele, eu quero machucá-lo, não importa se ele venceu a luta ou não. Lembrando que o Chimaev tem luta marcada contra o Dricus du Plessis pelo cinturão, né? E aí o Borrachinha continuou: precisamos lutar. Ele falou muito mal de mim para minha namorada por mensagem direta no Instagram. Isso é totalmente pessoal, eu fico com raiva só de ouvir o nome dele, então precisamos lutar. Vou dar o meu melhor no sábado, se Deus me der a vitória, porque ele controla tudo. Mas tenho quase certeza de que vou conseguir a vitória e vou gritar o nome dele. Não importa se ele vencer ou não. Essa luta só não vai acontecer se ele se aposentar. E aí, falando sobre as coisas que o Chimaev teria dito para a namorada dele, do Borrachinha, né? Ele disse coisas sujas, do tipo, você devia procurar um homem melhor. Algo assim, sabe? Coisas sujas. Essas não são coisas que um homem de verdade, um homem confiante deveria dizer. Por que mandou mensagem para ela? Por que ele não mandou mensagem para mim? Covarde, ele é um covarde. Bom, essas foram as declarações do Borrachinha, tá? Se de fato isso aconteceu, do Chimaev mandar mensagem pra Tamara, que é a namorada do Borrachinha, cara, eu não vejo sentido nenhum, né? E eu até concordo com as palavras do Borrachinha, né? Por que que você colocou a namorada no meio e falou besteira pra ela? Tipo assim, ela não faz parte do game ali, né? Por mais que possa falar, mas agora ela é empresária dele e tal, não sei o quê. Mas mesmo assim, né? Não tem que se meter, ainda mais porque ela tem um vínculo pessoal, é a namorada dele. Então eu concordo com o Borrachinha. Tá, eu acho que se de fato ele fez isso, é realmente uma postura de covarde, é uma coisa que realmente vai te tirar do sério, né? E vai te irritar e você vai querer lutar. Então, eu concordo, de novo, assumindo, né, da premissa aí de que é verdade, eu acho que é, não teria por que ter inventado isso, né? Eu acho que é uma postura realmente bem errada, bem escrota, na verdade, do Chimaev. Mas vamos nos ater ao fato de que ele pediu essa luta, dizendo mesmo que o Chimaev perca. Porém, vamos lá, né? Vamos ver se faz sentido. Primeiro, se o Chimaev perder do Du Plessis, ok, ele deve continuar ali, talvez na mesma posição, que ele tá em terceiro no ranking, deve ficar mais ou menos por ali. Afinal de contas, ele não vai cair para trás do Adesanya, do Whittaker, desses caras que não estão em tão boa fase, então o Chimaev deve continuar em terceiro. O Borrachinha atualmente é o 13º, tá? E ele vai lutar contra o Kopilov, que é o 14º. Então, mesmo que o Borrachinha vença nesse final de semana, o que é difícil, já que ele é azarão, paga mais de R$ 3, mas ok, pode acontecer, ele não deve subir posição. Se subir, sobe uma posição ali e tal, porque o Kopilov tá atrás dele. Então, ele não vai subir muito no ranking ganhando do Kopilov, mesmo sendo uma luta muito difícil. Então, teriam que pegar um cara fora do top 10, que aí é certeza, mesmo que ele suba uma ou duas posições, ele vai ficar fora do top 10 ainda, e enfrentar o terceiro. A gente já viu isso acontecer e tal, mas, cara, eu acho difícil. E fora isso, né, o Borrachinha ter que vencer o Kopilov, a gente tá assumindo nesse exemplo aqui, nesse primeiro cenário, que o Chimaev teria que perder do Du Plessis. Lembrando que o Chimaev, se eu não me engano, é favorito, né, contra o Du Plessis, apesar de não ser muito a minha opinião e tal, mas é favorito. Então, assim, são dois cenários complicados, porque se o Chimaev ganha, aí ele é o campeão, aí faz menos sentido ainda. Então, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que o Borrachinha, na minha opinião, tá certo pela questão do Chimaev ter falado com a namorada dele e tal, isso eu concordo. Agora, eu acho que ele tá certo em falar isso e tentar buscar, né, esse marketing, regar essa sementinha que ele plantou lá atrás, né, desse conflito com o Chimaev para buscar essa luta. Eu acho que seria uma luta sensacional, então eu acho que ele tá certo em tentar, mas realmente eu acho muito difícil acontecer, tá? Por conta dessa distância no ranking. Se ele tivesse na posição que ele já teve no passado, sexto, sétimo, oitavo, era mais provável. Então eu acho bem difícil acontecer. Eu acho que, assim, teria que se alinhar muita coisa. O Borrachinha tinha que ganhar muito bem do Kopilov, e o Dricus du Plessis tinha que ganhar muito bem do Chimaev, tá? Porque aí você tem um cara que acabou de perder e perdeu, assim, entre aspas, vamos dizer que perdeu feio ali, por algum motivo. Então você tem um cara que perdeu feio e um cara que ganhou bem. Então você
usa isso, usa treta, então você tenta ali ainda criar uma lógica para a luta acontecer. Usa o suposto trash talk, porque o Borrachinha na coletiva disse, né, que ele tem coisas para falar, porque o jornalista perguntou, né, para falar pro Chimaev, só que ele quer primeiro focar no Kopylov, ganhar a luta, para logo depois ali da luta, no octógono, na entrevista, enfim, ele falar do Chimaev, né, então provavelmente vai provocar, desafiar, então já cria ali um pouco do cenário também, tá? Mas, de novo, é uma missão bem difícil. E vamos aqui assumir, tá? Vamos assumir que essa luta vai acontecer. Tá? Vamos colocar aqui que o Borrachinha vence esse final de semana, vamos colocar ali que o Chimaev perde, que é o cenário ideal para o Borrachinha. Muita gente vai falar, pô, mas ele tá pedindo essa luta pra quê? Né? Para pegar o Chimaev e ser espancado, porque a grande maioria das pessoas vai pegar um cara que tá muito bem disputando o cinturão e um cara que não luta praticamente e não vem sendo quem ele é de verdade, não vem tendo resultado, enfim, muitas derrotas nas lutas recentes, então fica difícil achar argumento ali. Então, eu tenho aqui alguns argumentos a favor do Borrachinha, tá? Eu que sou o maior hater do universo intergaláctico do Borrachinha, vou aqui colocar alguns fatos, na verdade, porque são argumentos, claro, mas são fatos, né? Tudo que eu vou falar aqui agora não é questão de opinião, são números, são estatísticas que eu tô pegando, tá? Então vamos lá. Primeiro, o Borrachinha dos caras da categoria atual peso médio. Tudo que eu vou falar é da categoria atual dos pesos médios, tá? Todos os lutadores que estão em atividade nessa categoria. O Borrachinha é o cara que tá ali com 4 vitórias por nocaute, tá? Só tem 2 posições na frente dele, que é a galera que tem 5, que é o próprio Kopylov que ele vai enfrentar, o Shabazz, o Adesanya, o Cannonier, o Whittaker, e o Robocop, que é o primeiro com 6. Ou seja, o Borrachinha, nas posições ali, com mais nocautes, ele tá na 3ª posição. Tá? Então é um cara que tem nocaute. Ah, mas nas lutas passadas, ok. E para essa luta com o Chimaev, eu nem vou levar isso em consideração. Tem outros números que importam mais, né? Sequência de vitórias, por exemplo, ele é o 8º até hoje, mesmo ficando sem lutar, ele é o 8º até hoje da categoria inteira, né? Se a gente for pegar ali quantidade de bônus que ele teve, ele tem 4, sendo ali a 7ª posição. Tá, então tem poucos caras na frente dele, né? Tem o Robocop, Cannonier, Gaston, Adesanya, o Whittaker era o primeiro desse ranking, tá? Mas vamos aqui agora trazer alguns fatos que importam mais para um duelo com o Chimaev, que é o quê? Posição no chão por baixo, por exemplo, já que o jogo do Chimaev é derrubar e controlar por cima, certo? O Borrachinha é o cara que está em 3º com menos tempo por baixo no solo da categoria inteira, tá? Ele fica em percentual apenas 1,56% do tempo ali por baixo. Ele só tá atrás do Sean Strickland e do Robocop. O Robocop é o primeiro com 0,89. O Strickland segundo, 1,93. Borrachinha 1,56. Ou seja, o Borrachinha é o 3º cara da categoria toda que fica menos tempo por baixo. O Duplessis, que é o campeão, é o 10º, para vocês terem ideia. E se a gente continuar aqui nos números do Borrachinha, ele é o 7º da categoria atual com mais precisão de golpes. Ele é o 2º com mais volume de golpes até hoje, né, dessa categoria atual. Ele só perde do Strickland por muito pouco e ele reinou na primeira posição por muito tempo, tá? E outro número que é muito importante, o mais importante, na verdade, para enfrentar o Chimaev é a defesa de quedas. O Borrachinha tem a 8ª posição do ranking atual, ele tem 80% de defesa de quedas. A gente só tem na frente dele, defendendo mais quedas que ele, o Jack Hermanson na 7ª posição, o Imavov na 6ª, o Brad Tavares na 5ª, Eric Enders na 4ª, Chris Curtis na 3ª, Petroski na 2ª e o Kopylov, que vai lutar com ele, na 1ª posição, sendo o cara que tem a melhor defesa de quedas dessa categoria peso médio. Só que acontece, você vai falar, Borrachinha é o 8º, tem um monte de cara na frente dele. Sim, mas esses caras todos enfrentaram nomes muito inferiores, né? Então, não sei se dá pra dizer, né, também que defendem também. E tem mais um detalhe, que aí não tem número aqui, mas a gente precisa lembrar, né? O Borrachinha tem jiu-jitsu, é faixa preta, ele não usa, né? Isso é uma crítica que todo mundo faz. Porém, numa luta com o Chimaev, onde vamos supor que o Chimaev consiga derrubar, o que não é fácil, consiga manter ele no chão, o que também não é fácil, provado por números, ele ainda teria que trocar ali grappling com o Borrachinha, e o Borrachinha, provavelmente, a gente assistiria finalmente ele fazendo um jiu-jitsu ali, que, de novo, ele não é leigo, não é fácil, tá? Eu não acho, pelo menos, o Chimaev derrubar e já pegar logo de cara. O Borrachinha tem técnica ali, ele não usa, mas ele treina o tempo inteiro, a gente já viu diversos vídeos ali e tal, então é um faixa preta faz muito tempo, é um cara muito forte fisicamente. Outra coisa que o Chimaev usa muito contra os adversários é a força física, o Borrachinha tem bastante força física, eu acho que Gás, se bobear o Borrachinha, pode ser até melhor que o Chimaev, né? Porque o Borrachinha a gente já viu durando em lutas mais longas com mais performance que o Chimaev, tá? Então, enfim, pode ser, né? É difícil dizer porque são estímulos diferentes, né? O Borrachinha não cansa, mas trocando mais, né? Será que no grappling não vai cansar? Então tem essas diferenças. Enfim, o que eu sei é
que o Borrachinha tem muito volume de golpe, o Chimaev não se vira tão bem na trocação, e ainda mais se o Chimaev cansar, ele pode se complicar. No geral, eu tô dizendo que existem possibilidades do Borrachinha poder sim enfrentar o Chimaev como ele quer, é difícil acontecer, mas pode acontecer, e mesmo numa luta, ele tem sim as suas chances, tá? Eu não estou dizendo com tudo isso que o Borrachinha seria favorito contra o Chimaev, não me entendam mal, não acho que seria favorito. Porém, não dá para negar que números que o favorecem contra o estilo de jogo do Chimaev, ele tem. Tá? Então vamos aguardar aí os futuros acontecimentos. Eu, dando minha opinião aqui, acho muito difícil essa luta acontecer, pelo menos por agora. Um dia pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil, tá? Primeiro porque é difícil ele ganhar do Kopylov. Segundo, o Chimaev teria que perder do Duplessis, que também é uma luta bem equilibrada, na minha opinião. E aí, né, se o Borrachinha já não ganha do Kopylov, então, ainda assim ele poderia lutar um dia com o Chimaev. Poderia, já que eu disse, né? Um dia pode acontecer. Mas aí fica muito distante, né? Imagina, um cara fora do top 10, vou ter campeão. É muito difícil acontecer, ainda mais pela quantidade de lutas que o Borrachinha faz, né? Porque nesse caso, ele teria que fazer muitas lutas até chegar lá. Então, no geral, eu acho difícil. Entendi a estratégia dele, acho que até faz sentido, porque é um nome grande, o cara teria disputado o cinturão. Faz todo sentido do mundo, né? Pra ele é excelente se ele tem essa oportunidade. Porém, é muito, muito difícil isso acontecer. Enfim, já dei um contexto geral do assunto aqui, eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa luta acontece agora, né? Ele ganhando, o Chimaev ganhando ou perdendo, você acha que já acontece agora como ele quer? Ou acontece só lá pra frente? Ou nunca acontece? E se acontecesse, você acha que existe alguma chance por ele ter boa defesa de quedas, não ficar muito tempo por baixo, ter um bom volume de golpe, ter um gás ali que geralmente ele faz lutas 5 rounds, consegue fazer bem? Enfim, comente sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!